Olá, boa noite a todos aqui presentes no canal do CREA no YouTube, para mais uma edição do projeto Diálogos que Conectam, projeto esse promovido pelas entidades de classe com o apoio do CREA Bahia, do Sistema Confrea CREA Mútuo. Vamos iniciar esta palestra de hoje com um vídeo de abertura da presidente da Associação de Engenheiros Agrimensores da Bahia, a ASEAB, engenheira Márcia Virgínia, que representa a associação que está realizando essa live. Olá, amigos. Hoje teremos mais uma edição do nosso programa Diálogos que Conectam. Dessa vez, o nosso palestrante é o engenheiro cartógrafo Miguel Neto, especialista em regularização fundiária rural. O tema hoje é Engenharia 4.0, um tema com certeza imperdível para todos nós, profissionais do sistema CREA-Confea. Bom, no dia 4 de junho se comemora o Dia do Engenheiro Agrimensor e nesse ano, por conta da pandemia, não teremos os nossos encontros tradicionais, onde nós nos capacitamos e nos confraternizamos. Para esse ano, as nossas homenagens serão feitas online através das redes sociais da SEAB, através de vídeos gravados pelos profissionais em agrimensura, contando a sua experiência de ser engenheiro agrimensor. Outra coisa que eu gostaria de lembrá-los é que continuamos com a nossa campanha Todos por Todos. Assim que você puder, faça a sua doação na sede do CREA através de drive-thru. Existem muitas entidades necessitando desse nosso trabalho. No mais, boa palestra a todos e até a próxima. Esse foi o recado da engenheira Márcia Virgínia, presidente da SEAB, que realiza a palestra hoje. Nosso palestrante Miguel Neto já está a postos, mas antes vamos ver o vídeo de abertura deste evento de hoje do presidente do CREA Bahia, engenheiro José Francisco Ramalho. Boa noite a todos, nós aqui mais uma vez com outra edição dos Diálogos que Conectam. Hoje o palestrante é o engenheiro cartógrafo, o Miguel Neto, ele é do quadro do INCRA, está aqui representando a ASEAB, que é a Associação dos Engenheiros Agrimensores da Bahia. Os engenheiros cartógrafos, essa profissão tão nobre, ela é representada aqui na plenária do CREA pelos engenheiros agrimensores, na Câmara de Agrimensura. Isso é um projeto que é uma realização do CREA, com também a participação das entidades de classe da Bahia e que tem se revelado um extraordinário sucesso na medida que tem trazido a cada dia temas novos e relevantes de interesse tanto da comunidade profissional, da engenharia, da geologia, da agronomia e do seu entorno, os urbanistas, os geógrafos, os geólogos, assim como da comunidade como um todo. O tema de hoje é palpitante, é a Engenharia 4.0. A Engenharia 4.0 é um assunto que eu diria até da moda, diante das circunstâncias que estamos vivendo, e com a necessidade de se adotar novas práticas, novas tecnologias, novos pensamentos e novos projetos, tanto pessoais quanto empresariais. Então, a Engenharia 4.0 é de extrema relevância, vocês vão conhecer mais acerca dela com o professor Miguel Neto. Desfrutem da palestra, uma boa noite. Contamos sempre com vocês nos prestigiando, o CREA Bahia e as entidades de classe. Muito obrigado, boa noite a todos. Essas foram as palavras do presidente do CREA Bahia, engenheiro José Francisco Ramalho. E como ele falou aí, vamos então convidar o palestrante, o engenheiro cartógrafo Miguel Neto, para falar desse tema da moda, né, como falou o presidente aí, e já aqui ressaltando, agradecendo a ASEAB, Associação de Engenheiros Agrimensores do Estado da Bahia, em nome da presidente Márcia Virgínia e de todos os seus membros. Miguel, a palavra é sua. Obrigado por estar conosco e boa palestra. Boa noite, eu que agradeço, Vitor. Primeiramente, fazer um agradecimento especial ao CREA Bahia, na pessoa do Ramalho, né, do presidente Ramalho, que deixou as palavras de recepção aí muito boas, e em especial a Márcia, né, engenheira agrimensora Márcia, que representa aqui a Associação dos Engenheiros Agrimensores da Bahia, que me fez o convite. Foi muito mais uma provocação do que um convite, né, falar desse tema
é desafiador, o momento para todo mundo, apesar de ser da moda, ele ainda está em consolidação, né, no mundo e no Brasil também, e é isso que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Eu fui provocado e vou provocar também um pouco vocês dentro da apresentação, né? Então, agradecer a oportunidade e a honra nessa semana aqui, comemorando o Dia do Engenheiro Agrimensor, que é no dia 4, mas essa semana toda é de ampla comemoração e a gente inicia nessa apresentação de hoje. Posso projetar? Então, vamos lá, pessoal. Vou apresentar aqui para vocês. Bom, o tema que eu fui destacado para apresentar hoje no Diálogos que Conectam, por sinal, queria parabenizar esse projeto, né, do CREA Bahia, que tem proporcionado grandes encontros, grande aproximação da comunidade, da engenharia e da sociedade como um todo, com esse conhecimento que vem sendo divulgado através da internet, dos diálogos que conectam, temas relevantes, né? E eu trago hoje o tema Engenharia 4.0. Eu vou fazer uma abordagem ampla, né, da forma como eu posso contextualizar a Engenharia 4.0 dentro do cenário mundial e no Brasil, e trazer um pouco para a minha realidade. Sou engenheiro cartógrafo, né, especialista em meio ambiente e auditoria, né, ambiental, e sou professor na área de georreferenciamento e geoprocessamento, né? Então, o tema hoje, na Engenharia 4.0, vai mostrar um pouco da transformação digital e faço um enfoque, um recorte dentro das geotecnologias, que é a área que eu atuo, né? Mas, para isso, a gente tem que contextualizar. E geralmente, eu mudei um pouco a ordem, geralmente eu finalizo as apresentações com uma frase. E hoje eu mudei um pouco essa ordem, né? Estou abrindo com uma frase. E a frase que eu trago hoje é a do Silvio Meira, né, quando ele fala que no Brasil a crise não é anormal, é a norma, né? Então, isso cai muito bem no contexto que a gente está vivendo hoje. A gente está passando por uma crise, já estava no meio de uma crise econômica, e agora vem uma crise econômica agravada com a crise de saúde, e que está mudando o comportamento das pessoas. Para quem não conhece Silvio Meira, ele é um dos criadores do Porto Digital no Brasil, do CESA, né, do Instituto de Tecnologia, Criação e Inovação em Pernambuco, e é um cara que é referência tanto no Brasil quanto no mundo na área de pensar tecnologia, inovação, sistemas tecnológicos, né? Então, a frase que ele traz, ele faz na verdade, ele atribui essa frase a Milor Fernandes, mas ele fez uma mudançazinha e colocou que a crise é a norma. E a gente, da engenharia, e é especialista em buscar soluções, não pode se colocar passivo diante da crise e esperar a coisa normalizar para atuar. É na crise mesmo que a gente vai buscar soluções e avançar. Então, o tema de hoje, para explicar a Engenharia 4.0, a gente tem que remontar a sua base, que é a Indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Mas, para chegar nesse contexto da Indústria 4.0, a gente tem que voltar às revoluções anteriores à Indústria 4.0. E, para isso, eu tive que fazer uma busca por referências, né? Então, das revoluções passadas, a gente tem uma consolidação do entendimento. Já na Indústria 4.0, um entendimento que está em consolidação. Então, eu vi que muitos especialistas, muitos segmentos da sociedade estão encarando a Indústria 4.0 sob diversos pontos de vista, e eu estou trazendo um ponto de vista aqui para vocês, né? E contextualizando ao final com um conceito que eu trago dentro da geotecnologia. Então, a Indústria 4.0, ela é explicada por as três revoluções industriais anteriores, né? Então, esse gráfico aqui, eu busquei a referência aqui no Brasil através de uma agenda da Indústria 4.0 no Brasil, colocada pelo governo federal, já em 2016, e aqui está a fonte aí, industria40.gov.br, onde o governo brasileiro já começou a pensar como o Brasil pode se encaixar nesse movimento agora da quarta revolução industrial, né? Então, nesse gráfico aqui de complexidade com a evolução temporal, a gente vê a primeira revolução industrial já com um marco, né? Todas essas revoluções têm um marco de referência, um marco tecnológico. Então, na primeira revolução industrial, a gente tem a mecânica como marco dessa revolução. Na segunda revolução industrial, a gente tem a elétrica, a introdução dos sistemas elétricos dentro da indústria.
Então, todos esses processos são marcados por uma evolução. Na terceira revolução industrial, já tem a automação dos processos. Bom, eu não vivi esses momentos, eu estou vivendo aí entre a terceira e a quarta revolução industrial. Mas, no que eu consegui pesquisar, todas as vezes que a gente tinha um marco desse dentro da indústria, seja a primeira, a segunda, a terceira, sempre ouvíamos falar, nesse momento agora que a gente vai perder emprego, que a indústria vai demitir, e realmente acontece isso, né? Mas todas as vezes que isso aconteceu, houve uma readequação da indústria. Então, o mercado revolucionário da indústria ele é dinâmico, né? Desde sua primeira revolução, desde a primeira revolução industrial, desde a implantação da mecânica na indústria. E isso vai se moldando, e os profissionais vão se adequando e a coisa vai mudando, né? A diferença entre as três revoluções industriais anteriores com a que a gente está vivendo agora é justamente porque a gente não tem só um marco tecnológico pautando ela, né? Então, eu trago aqui, pelo menos, alguns básicos, né, que estão sendo considerados como referências na quarta revolução industrial, mas a gente tem a inteligência artificial, o Big Data, a internet das coisas, a impressão 3D, a biotecnologia, a robótica. Então, são alguns dos marcos tecnológicos que marcam a revolução industrial. Ou seja, diferentemente das três anteriores, eu tenho vários processos acontecendo em paralelo, né, remontando um cenário da tecnologia e da inovação dentro da indústria. Outra grande mudança que está acontecendo agora, diferente das anteriores, é que primeiro a tecnologia tem chegado às nossas casas, ao usuário, à sociedade, para depois chegar na indústria. Isso mudou muito. Então, é muito comum hoje ver processos tecnológicos dentro da casa da gente, dentro de uma residência, para depois chegar na indústria, né? Isso se deve a vários processos, a dificuldade, a burocracia, o custo tributário para a indústria implantar esses sistemas mais revolucionários, mais atualizados em seus procedimentos. A indústria 4.0 ela tem um marco, né, de seu início, né, e o que eu consegui identificar foi que em 2012, um grupo de empresários alemães, né, num evento que aconteceu na Alemanha, eles se reuniram e começaram a projetar, pensar o futuro, né, da quarta revolução industrial. E saiu realmente todo esse segmento. Cada um desses empresários tinha uma área de atuação e começou a investir nesses segmentos e isso espalhou pelo mundo, né? Isso vem contaminando. E com a globalização e acesso à informação, isso tem sido muito fácil de capitalizar conhecimento e desenvolvimento dessas tecnologias. Dentro do que o governo da agenda da indústria 4.0 no Brasil considera como base, eu separei esses pilares tecnológicos aqui para a nossa indústria no Brasil, que é a manufatura aditiva com a impressão 3D, e aí a gente viu esse exemplo muito claro recentemente com a impressão das máscaras de proteção contra o Covid-19, então aquelas máscaras com impressão 3D, mas, por exemplo, vai desde as máscaras à impressão de casas totalmente impressas através de impressoras 3D, inteligência artificial, a gente já escuta esse termo há bastante tempo, mas hoje ele vai se popularizando e fazendo parte de sistemas. Recentemente, eu ganhei de presente um sistema, não sei como é que eu posso, um aparelho chamado Alexa, que é um processo desse, inteligência artificial. A gente vai alimentando de informações e, de repente, ele já entende sua vida toda, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, já te dá tendências, notícias dentro do seu comportamento. Isso remonta também dentro da internet das coisas. Esse mesmo aparelho, ele conecta com vários outros aparelhos dentro da minha residência, né? E eu consigo controlar esses aparelhos a partir dele, né? Então, esse um dos pilares também. Um outro pilar que o governo brasileiro considera para a indústria 4.0 no país é a biologia sintética. Bom, esse já vem sendo aplicado em vários países do mundo. Agora, né, tudo tem sido catalisado dentro da tecnologia. Justamente está buscando uma vacina para o Covid e toda a tecnologia está sendo voltada, direcionada para essa solução. E outras soluções de proteção também. Mas dentro desse segmento, a biologia sintética, dentro desse contexto da quarta revolução industrial, ela está utilizando todos esses pilares para promover uma solução, e a biologia sintética também está dentro desse contexto. Um outro sistema são os sistemas cyberfísicos, eu vou mostrar aqui mais para frente para vocês, que é dentro
da automação que foi colocado dentro da terceira revolução industrial, a gente embute aqui a internet e os sistemas de inteligência artificial dentro dos sistemas cyberfísicos, robóticos, né? Então, a automação, ela ganhou um espectro maior de inteligência e consegue dar respostas, além da repetição em série, em produção em sequencial, uma produção inteligente, né? A partir de processos, ela consegue melhorar os resultados e a eficiência da produção. Bom, nem tudo são flores. O Brasil, se encaixar nesse contexto da indústria 4.0, ele precisa superar alguns desafios. Apesar de defasados os dados que eu estou apresentando aqui, que remontam a 2016, eu acredito que eles estão piores nesse momento. A gente já vinha de uma crise econômica e agora, com a pandemia, as coisas se agravaram um pouco mais, mas vamos utilizar esses dados aqui como referência. E o que é que esses dados mostram? É o próprio governo brasileiro que aponta. A indústria hoje representa menos de 10% do nosso PIB. Gente, isso é muito baixo. O Brasil precisa investir em ciência e tecnologia, em desenvolvimento de inovação, para que os processos industriais, né, gerem desenvolvimento e o crescimento do país, né? A gente está muito aquém do que está sendo promovido no mundo. Então, o outro dado que coloca é o Brasil na 69ª colocação do Índice Global de Inovação, isso por falta de investimento, né? Então, o investimento em ciência e tecnologia, mais uma vez, repito, é fundamental para que esses processos de inovação e tecnologia se promovam o encaixe do Brasil dentro da indústria 4.0. Um outro índice que chamou bastante atenção foi a Índice Global de Competitividade de Manufatura, que a gente caiu da 5ª posição para a 29ª. De 2010 para 2016, a gente despencou. Então, em 6 anos, a gente teve um decréscimo. A gente tem um ambiente político muito instável que favorece esse tipo de situação, mas o investimento, a manutenção dos processos de extensão e pesquisa são fundamentais, né? E finalizando aqui, a gente tem esse dado que entre 2006 e 2016, ou seja, no período de 10 anos, a produtividade no Brasil, da indústria no Brasil, caiu mais de 7 pontos percentuais. Ou seja, a gente tem um desafio muito grande pela frente para alavancar a indústria no país, né? E mesmo com todos esses obstáculos que a gente tem na nossa indústria, o Brasil apresenta um grande potencial, né, para se estabelecer nesse cenário dentro da economia mundial. Por que a gente tem condições de se estabelecer? Justamente porque a gente tem esse material humano capaz de desenvolver, de criar. A gente precisa ter condições de criar. Então, mesmo com muitas dificuldades, as academias, as universidades, alguns institutos têm promovido, principalmente com investimento internacional, as suas pesquisas e desenvolvendo sistemas inovadores para a nossa indústria e para a indústria no mundo, né? Então, para isso, pode até parecer clichê, mas a estratégia colocada é que cada segmento da indústria deve perseguir uma estratégia pensando sempre em mudar o presente e construir o futuro. Esse clichê que perpassou em todos os momentos, todas as 3 revoluções industriais anteriores, ela também se enquadra agora na 4ª revolução industrial. E o que é que muda, Miguel? Qual é a diferença do momento de agora para os momentos passados? A velocidade do tempo. Hoje está muito rápido, a gente precisa tomar decisões cada vez mais rápido. O feeling, o sentimento dos profissionais de engenharia, dos governos, dos gestores, dos empresários, tem que ser muito mais aguçado, né, para poder transformar a indústria hoje e criar a indústria do futuro. Nenhum processo é de um dia para a noite. Então, tem que se criar um ambiente justamente para colher o fruto logo mais à frente. Alguns processos podem demorar anos, outros a gente pode encurtar esse reflexo, mas é preciso criar esse ambiente, né, que auto se sustente. E aí, dentro desse ambiente, eu percebi que no Brasil a gente já tem algumas coisas criadas, né, e eu identifiquei esse movimento tech, né, que são as fintechs, a edutechs, a agritechs e as govtechs. Então, as fintechs, é um exemplo aqui que eu posso dar, são os bancos digitais. A gente tem aí o Nubank, Original, BTG Pactual, Neon, tem uma série de bancos, inclusive com operações de bitcoins dentro desses bancos digitais, né? Todas essas tendências aqui estão baseadas em startups, né? São startups que buscam referências em várias áreas do conhecimento
e trazem inovação e tecnologia para dentro da sua área de atuação. As edutechs, né, elas já vinham sendo desenvolvidas dentro dos programas EAD de ensino, né, mas nesse momento agora de distanciamento e isolamento social, elas deslancharam. Eu preciso dar respostas rápidas para manter o ensino, né, e a divulgação de conhecimento, né? Então, instituições de ensino que já faziam uso da tecnologia EAD, o ensino EAD, elas evoluíram muito mais rápido que outras que estavam só pensando, que estavam tentando fazer, e pior, outras que nem pensavam em utilizar essa tecnologia. A gente está vendo isso todo dia nos jornais, escolas, universidades passando por algumas dificuldades, e hoje é possível. Então, essas startups, essas empresas de edutechs, elas estão apresentando soluções, né, de baixo custo, de alta eficiência, para quem vai seguir nesse segmento, né? Então, eu mesmo fui impactado por essa necessidade, e assim que a gente teve a quarentena decretada, rapidamente eu e o coordenador do curso de pós-graduação, do qual faço parte, no Equali, a gente teve que buscar soluções, e demos essas soluções. Então, hoje, todas as disciplinas que não necessitam de aulas práticas de campo estão acontecendo online, e a gente foi meio que forçado a fazer isso. A gente pensava em fazer, mas agora a gente catalisou e está aplicando diretamente. Outro grande exemplo que tem muito investimento no Brasil são as agritechs, né? Também já vem sendo aplicadas as soluções para o agronegócio, né? Então, dentro do agronegócio, da agropecuária brasileira, a tecnologia ela chega de várias formas, seja com utilização de máquinas de plantio e de colheita 100% automatizadas, né? Seja no uso de drones para pulverização e controle de pragas e monitoramento, né? A gente tem, seja com a internet rural, né, de alta velocidade no meio rural, diretamente do satélite. E mais recentemente, muito recentemente, a gente teve um movimento criado ano passado, e esse ano aconteceu semana passada, que são as GovTechs, não? Puxado por uma demanda do governo federal, né, das instâncias de governo de uma maneira geral, federal, estadual e municipal, em dar respostas, né, mais rápidas à sociedade. Então, fornecer serviços, né, mais eficientes à sociedade e melhorar seus procedimentos internos. A gente tem um procedimento, em geral, muito burocrático, né, e precisa dessa resposta. Agora, notem, quem está puxando esse movimento das GovTechs são justamente os setores de TI dentro dos governos. Então, o pessoal da área de TI que tem puxado. Eu vejo muito a questão das vaidades dentro do governo, seja ele federal, estadual, municipal, mas o pessoal da TI não vê essas vaidades, eles querem soluções, eles estão apresentando essas soluções, e vai caber aos gestores perceber isso aí e aplicar dentro da sua estrutura. Então, dentro do governo federal hoje, a meta é papel zero. Então, a gente já tem sistemas de administrativo 100% online, né? E a meta é transformar tudo em digital. Assinatura digital, não vai ter mais papel. A entrada e a tramitação e o acompanhamento de todo o processo vai ser 100% digital. E aí eu mostro, fiz hoje aqui a pesquisa, dentro dessas tendências que tem no Brasil, olha quem despontou nos últimos 90 dias, nos 3 meses, as edutechs. Justamente por isso, gente, a necessidade que a sociedade tem, ela reflete direto no desenvolvimento de tecnologia e inovação. Aqui despontando, né, mais as edutechs, mas você vê aí o patamar das fintechs e as agritechs, né, também bem pautadas, mas as govtechs está lá numa linha constante, porque ainda não é conhecida e está rodando dentro de um segmento específico que é governo. Mas ela é tão fundamental quanto as outras, né? Então, o que os governos fazem, o que os gestores públicos fazem, impactam direto nas ações de educação, saúde, tecnologia e na indústria como um todo. E a importância da indústria 4.0 é simplesmente, no mundo, um investimento na ordem de 10 trilhões de dólares até 2030. Bem, esse dado, né, que eu vim trabalhando ele desde o ano passado, ele se remonta antes da pandemia, né? Eu acredito que hoje esse valor seja um pouco maior, eu não sei mensurar, não foi calculado, mas por conta dos prejuízos, das dificuldades que a gente está tendo agora na pandemia, para superar
esse obstáculo que a gente está vivendo hoje, vai ter que ser investido mais recursos, mais dinheiro, para a gente ter respostas mais rápidas e sair dentro dessas crises que vários países estão passando. E aí eu trago para dentro da engenharia 4.0. Então, a indústria 4.0 é um monstro, né? um mundo de coisas, um mundo de possibilidades, e como é que a engenharia se encaixa dentro desse contexto da indústria 4.0. Se encaixa nesse momento em que a gente precisa atender a um mercado dinâmico, né? Onde profissionais e empresas precisam dar resposta rápida. Aquilo que eu falei, é o tempo que muda da revolução, da quarta revolução para as demais, é o tempo de resposta. A coisa está muito rápida. Se os profissionais e as empresas não derem resposta dentro do tempo que a solução requer, eles vão ficar para trás. E para isso são criados, é imperativo que esses profissionais, essas empresas, criem processos disruptivos dentro das suas estruturas, né? Esses processos são fundamentais para que a empresa ou o profissional saia da caixinha e busque soluções diferenciadas e adequadas ao contexto, né? Como é que eu crio esse ambiente, Miguel? Então, é preciso que dentro da empresa ocorra o compartilhamento de dados e informações, né? Então, aqueles setores, os profissionais precisam estar conversando, precisam dialogar, cada setor precisa saber o que é que o outro está fazendo, porque vai ser muito difícil propor algo, né, inovador, né, que possa acelerar nossos processos dentro da empresa, se eu não sei o que outro setor faz, o que é que o meu colega está desenvolvendo. Então, fica mais fácil criar um ambiente onde eu possa acelerar o processo de inovação quando os profissionais dessa empresa se conversam e conhecem justamente o que cada um está fazendo dentro da sua área de atuação. E é justamente essa dificuldade que eu vejo como servidor público, a gente promover essas inovações. Então, geralmente, uma ou duas pessoas que estão na ponta da tomada de decisão, sem conhecer os processos de fato, decidindo sem conhecer como é que funciona a máquina. E aí, fatalmente, as soluções podem ser que dê certo, mas geralmente não atende a expectativa 100% do procedimento interno e do atendimento à sociedade. E aí me chamou a atenção essa palavra, disruptivo, e eu trago para vocês aqui a definição, né? Fui lá, busquei. Disruptivo não é para que quem está dentro da empresa começar a bagunçar, criar confusão, ser o cara do contra sempre, não. O profissional tem que estudar formas de propor um processo disruptivo, mas dentro de um contexto que possa justamente inovar, criar novas soluções e promover resultados, né, iguais ou melhores do que vinha sendo aplicados dentro de um outro contexto, menos custo, menos tempo e com mais eficiência. Então, é preciso estar sempre antenado. Você não vai ser disruptivo se você não está percebendo o que está acontecendo no mundo, do que está sendo desenvolvido em tecnologia. Então, é preciso o profissional estar antenado com tudo, tá? Sempre, eu vi essa semana o pessoal da empresa GNSS Engenharia falando da teoria da esteira, achei super interessante, que você está sempre na esteira, se você parar, a esteira te leva para trás, você fica para trás, você está sempre, né, você pode diminuir a velocidade, acelerar a velocidade, mas está sempre em constante movimento dentro da esteira. E esse é o processo disruptivo, a gente não pode parar, né? Então, a engenharia, dentro desse processo disruptivo, né, ela precisa ter um propósito, né, onde é que eu me encaixo, né? E eu trago para vocês aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, para 2030. Então, é importante que os projetos e os processos inovadores criados agora ou que estão em criação se encaixem nesses 17 objetivos. E a engenharia 4.0 ela se encaixa em praticamente tudo aqui. Erradicar a pobreza, nós temos como promover soluções para isso. Acabar com a fome, sim, nós temos processos para isso. Vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, uma necessidade muito grande no Brasil, energias renováveis, crescimento digno, trabalho digno e crescimento econômico, inovação em infraestrutura, reduzir desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, fundamental, vou falar isso aqui para frente também, produção de consumos sustentáveis, combater alterações climáticas, está tudo dentro da engenharia, oceanos, mares, recursos marinhos, né,
preservados, ecossistemas terrestres, biodiversidade, paz e justiça, seja ele no campo ou na cidade, e parcerias para o desenvolvimento. Então, o profissional de engenharia ou as empresas de engenharia, para se encaixar dentro da indústria 4.0, dentro da engenharia 4.0, tem que estar alinhado com esses objetivos. Por quê, gente? Porque o mundo está seguindo essa tendência. E até para capitalizar recursos, viabilizar financiamento de projetos, estar encaixado nesses objetivos aqui é fundamental. Um exemplo que eu trago prático aqui para a cidade de Salvador é o Espaço Colabore, né, que é uma parceria entre a Prefeitura de Salvador e o SEBRAE, aqui da Bahia, um espaço que promove projetos sustentáveis e para você é tudo gratuito, mas para você utilizar esse espaço, o seu projeto precisa se encaixar em um desses 17 objetivos aqui. Então, ele meio que força você direcionar o teu projeto para os objetivos da ODS até 2030 e você se encaixa. E aí você usa um espaço sem pagar. Fantástico, né? Isso acontece dentro dessa ordem de segmento como projetos milionários financiados por instituições internacionais. Engenheiro 4.0. Bom, a gente tem a indústria 4.0, a engenharia 4.0, a gente tem que falar o engenheiro 4.0. E o exemplo que eu trago hoje para vocês sou eu, né? Miguel Neto. E Miguel Neto 4.0, eu inverto um pouquinho a lógica, eu trago essa tecnologia que eu fui impactado, né? Que é a tecnologia do receptor GNSS Spectra Precision, né? Ele é uma tecnologia desenvolvida pela Trimble, que tem um serviço chamado RTX. A gente consegue aqui, com um equipamento, promover levantamento de alta precisão com correção direto do satélite. Nossa, isso aqui, há pouco tempo atrás, não era possível, gente, né? E a gente tem esse serviço agora na mão. E esse serviço está respaldado tecnicamente, cientificamente, pelo professor Niel, também engenheiro, agrimensor e parceiro que desenvolveu, a pedido nosso e da empresa que fornece esse equipamento no Brasil, esse estudo, né? E hoje ele criou um método de posicionamento que ele denominou como PPP-RTK. A gente já usa esse equipamento, está disponível no mercado, né? E é o que a gente tem de mais moderno hoje em levantamento de alta precisão geodésica. Bom, esse é o Miguel 4.0. O Miguel 3.0 também eu vou trazer como marca a minha área de atuação, que é a geomensura, né? Então, medição de imóveis rurais. E eu fui impactado por esse equipamento aí, dupla frequência, mas não fazia correção direta do satélite. Um equipamento que eu fazia correção diferencial, um equipamento na base e o outro medindo o limite da propriedade, né? O que mudou de um equipamento para hoje é que com um equipamento só eu consigo soluções, ou seja, eu diminuo o custo de mais um operador em campo, eu aumento o meu tempo, a eficiência do meu tempo, com a correção imediata no campo e o processo fica muito mais rápido. O Miguel 2.0, a gente utilizava um outro equipamento que era esse conjunto de fio que sempre quebrava em campo, né? Foi muito bem, serviu à época, mas não dá para utilizar mais isso hoje, gente. Isso pesa muito em campo, né? E a gente, quem reclama de peso hoje, equipamento que cabe basicamente na palma da mão, não pode reclamar disso aí. O Miguel 1.0 utilizou esse outro equipamento aqui, que pesava mais de 10 quilos, né? Isso aí é uma imagem de mais de 20 anos atrás, dentro da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente precisava instalar equipamento numa antena que ficava no observatório do prédio, e essa sala aí onde a gente ligava o equipamento sempre ficava fechado, e tem que fazer um sorteio para quem ia entrar pelo buraco do ar-condicionado para instalar o equipamento. Nesse dia eu perdi, e estou lá dentro do buraco do ar-condicionado, instalando equipamento para fazer um rastreio, um levantamento que a gente ia realizar dentro do campus, né? Então, essa é uma pequena alusão do engenheiro 4.0 com a minha história, né? E eu sou esse aí, Miguel Pedro da Silva Neto, sou engenheiro cartógrafo, analista em reforma e desenvolvimento agrário do INCRA aqui na Bahia, sou membro do Comitê Regional de Certificação de Imóveis Rurais e atuo também como professor da disciplina de Norma Técnica de Geofiscamento de Imóveis Rurais e Sistema de Gestão Fundiária, pelo IQUALI, né? Também sou autor do blog analisegeo.blog.br e tenho essas várias redes sociais aí divulgando meu trabalho. Então, faço alguns conteúdos, divulgo também conteúdo de colegas, né? E a minha carreira vem se consolidando nesse segmento, dessa área, né? Antes de vir para
para a Bahia, atuei muito com prefeituras. Né? Como é que eu consigo enquadrar um Engenheiro 4.0 no contexto atual? Bom, no cenário atual, eu vou puxar para a minha seara, em homenagem aos agrimensores nessa semana, as geotecnologias, né, dentro desse contexto da engenharia 4.0. Então, as geotecnologias são todas as tecnologias relacionadas à geoinformação que permitem a aquisição, processamento, interpretação ou análise de dados ou informações espacialmente referenciadas. Então, as geotecnologias são esse mundo de possibilidade de utilização de tecnologias e de processos e vão utilizar como base a informação referenciada, né, espacialmente. E aí, como é que a transformação digital impacta as geotecnologias dentro da indústria 4.0? Então, eu trouxe o conceito do Geo 4.0 para dentro da geotecnologia e trago como pilares desse conceito a tecnologia, o conhecimento e o serviço. Né? Tecnologia, porque a gente precisa de tecnologia, soluções para atender essa demanda de forma rápida e eficiente, com qualidade. Conhecimento, porque o processo tecnológico exige isso do profissional. E, obviamente, a perspectiva de serviço, que é onde eu vou aplicar esse conhecimento e essa tecnologia a serviço da sociedade ou dos governos de uma maneira ampla. Dentro da tecnologia, eu trago o conceito das Smart Cities, que são a cidade inteligente. Foi tema de um dos diálogos aqui que conecta aqui do CREA da Bahia, e foi feito pela Grazi Carvalho mesmo. Ela estava apresentando aqui para vocês. Então, isso é o futuro, gente. O que Grazi traz, o conceito que ela vem desenvolvendo é um trabalho fantástico, né? E o que é que ela diz? Não existe cidade inteligente sem gestor inteligente, né? Não vamos ter uma cidade inteligente enquanto os gestores não se perceberem ou forem qualificados para tal. Eles precisam criar um ambiente inteligente para que promova mudanças significativas, né, dentro da sua gestão, e isso perpassa para a sociedade. A sociedade também tem que se tornar inteligente para fazer parte do contexto da cidade inteligente. Então, a tecnologia aplicada na implantação das cidades inteligentes é fundamental para o avanço tecnológico. Temos aí uma indústria de drones que prevê um investimento, né, uma valorização de até 1,5 trilhões até 2040. Né? E isso dentro do Brasil, quem acompanha, isso tem crescido bastante. Né? Então, em 2018, o INCRA normatizou seu uso para o georreferenciamento de imóveis rurais. Ainda há muito o que desenvolver, mas a gente está num excelente caminho, né, de soluções com baixo custo, com equipamentos cada vez mais acessíveis. A gente esbarra um pouco na legislação, na regulamentação, mas nos últimos 2 anos isso avançou bastante. Né? Então, vários ambientes de discussão têm promovido o encontro dos profissionais, das empresas, com os órgãos regulamentadores, e as soluções têm fluído. Então, a gente tem mais empresas hoje autorizadas a voar, mais pilotos autorizados a exercer o direito de operar as aeronaves remotamente tripuladas. Isso ganha todo mundo na sua aplicação no mundo todo. Aqui outro segmento que está balizado lá pela Indústria 40 do governo federal são utilização de sistemas robóticos. Né? Nesse caso aqui, dentro da engenharia 4.0 para a geotecnologia, eu trago aqui um sistema robô com inteligência artificial e acoplado nele está um equipamento de laser scanner. Então, onde é que eu vou utilizar isso, Miguel? Em vários lugares. Então, você quer fazer um mapeamento de uma área com zona de risco grave, por exemplo, com minas instaladas ou com possibilidade de desmoronamento muito grave na área para mineração, esse equipamento pode ir lá fazer um mapeamento muito cirurgicamente e voltar sem risco à vida humana. Então, isso já está sendo utilizado, já está sendo testado, uma parceria da Boston Dynamics com a Trimble, já está testando esses equipamentos, e muito provavelmente isso também vai afetar nós da área de geomensura também. Então, esse equipamento aí pode percorrer um campo, uma área, uma propriedade e medir em 3D essa propriedade. Né? Então, vem aí a revolução pela frente, gente. Outra revolução é a tecnologia 5G. Né? Então, eu estava preparando aqui hoje para fazer essa live, eu tive que mandar todo mundo aqui, esposa, filho, sair da internet para garantir que eu consiga fazer a transmissão. Com a tecnologia 5G, gente, isso acaba, né? Acaba mesmo.
Então, é uma tecnologia revolucionária, está sendo, passando por algumas polêmicas aí no mundo para sua implantação, mas ela, por exemplo, com o uso de equipamentos que hoje já utilizam a tecnologia 4G para posicionamento e cadastro de informações, ela seria revolucionária. Eu teria soluções de altíssima precisão, mesmo em ambientes urbanos, que a gente tem dificuldade do resultado dos sinais de satélite serem desviados através por conta dos obstáculos dos prédios. Então, a gente tem um ganho muito grande, processos de processamento de imagens ganhariam muito mais rapidez, a gente fazendo isso online, na nuvem, sem usar o sistema dos nossos computadores para processamento. Então, é um marco também da tecnologia. Vamos lá. Outra questão, o uso de BI, né? Então, essa metodologia, ela tem um ganho muito grande para dentro da engenharia no Brasil e no mundo, né? Proporcionando uma economia de até 20% no custo do projeto, onde você consegue prever o projeto, a implantação, o as-built dentro do processo todo e controlar o projeto de engenharia 100%, um gasto mínimo, uma perda mínima de material, né? E uma eficiência muito grande. Então, a utilização de BI, essa modelagem dos dados, ela já tem sido utilizada e ela está sendo desenvolvida e aplicada em mais processos, né? Outra coisa que eu destaco também para a nossa área da geotecnologia são os blockchains, né? Quem já ouviu falar de blockchains, quem não ouviu falar de blockchain, ela deriva das bitcoins, né? O conceito blockchain surgiu depois das bitcoins, né? E o blockchain vem justamente das operações financeiras a partir da internet, né? A partir de sistemas sem ter uma base fixa, né? E essa tecnologia que é usada nos bitcoins, ela pode ser utilizada para vários processos. Por exemplo, dentro dos processos administrativos do governo federal, e aqui um exemplo que traz para os processos cartoriais. Então, a gente aqui acompanha com segurança todo o procedimento, é seguro do ponto de vista de assinatura e validação dos dados que são colocados, e ele é muito ágil, porque ele usa justamente a estrutura da ponta dos equipamentos que estão sendo trabalhados para o processamento da informação. E aí surge muita dúvida, vai acabar com os cartórios? Não, não acaba com os cartórios. A gente tem a estrutura jurídica muito forte, principalmente no Brasil. O que é que ganha aqui? Ganha todo mundo, ganha a sociedade com a resposta no acesso à informação, né? E na segurança que essa informação vai ter, e ganha principalmente os cartórios, porque eles ganham em escala. Então, processos que eles têm limitação física para operacionalizar, eles vão ganhar numa escala mundial, onde qualquer pessoa, ou milhares de pessoas, podem utilizar aquele serviço ao mesmo tempo, emitindo várias certidões, vários acessos, várias consultas àquele cartório ao mesmo tempo. Um outro segmento forte da tecnologia no Brasil está a questão do nosso primeiro satélite de comunicação, né? Então, um satélite que foi lançado há pouco tempo atrás, e ele tem a possibilidade de levar a internet para qualquer local do território nacional, com até 25 megas de velocidade, né? Esse satélite hoje passa por uma polêmica por conta do seu uso civil, né? Mas ele já tem um uso militar liberado, já está sendo utilizado pelas Forças Armadas Brasileiras, e já foi liberado também com a parceria da Telebrás e a Viasat para alunos da rede pública de ensino. Então, várias escolas no Brasil, né, estão fazendo uso desse satélite para acesso à internet. Isso caiu muito bem agora nesse momento do isolamento, mas mesmo assim, pela dificuldade de juntar alunos no ambiente da escola, não tem surtido tanto efeito, né? Mas é uma possibilidade que já está posta para o Brasil e precisa ser ampliada, né? É muito simples a operacionalização, uma antena tipo dessa de TV a cabo instalada no prédio, numa residência, ele capta esse sinal direto do satélite. Outro pilar do Geo 4.0 é o conhecimento. E aí eu trago esse círculo aqui da zona de conforto gel, né? Foi uma adaptação que eu fiz, né? Então, muitos profissionais se veem hoje na zona de conforto, né? Então, ele tem o salário dele, ele tem aquele recurso, ele já tem um conhecimento que ele agregou na vida dele, e ele não vai conseguir acompanhar essa dinâmica do mercado que a indústria 4.0 coloca, né? Para isso, ele precisa vencer uma zona de medo. Se ele vai ter que fazer um curso, se ele vai ter que aprender alguma coisa, se ele vai ter que sair do país, se ele vai ter que
largar tudo que ele está fazendo e passar para um novo processo. Ele precisa vencer essa zona e encarar isso aí, né? E entrar na zona de aprendizado. Nessa zona de aprendizado, eu uso muito esse gráfico com os alunos, é justamente o momento que ele vê as possibilidades. Poxa, esse aqui, o que é que eu posso caminhar para cá? Eu tenho toda essa zona de possibilidades aqui que eu posso investir e caminhar. E chega na zona de crescimento. Aqui ele vai colher os frutos do que ele investiu, né? O pessoal que tem aula comigo na sexta-feira à noite, sábado e domingo, sabe o que eu estou falando aqui. É difícil, né? Abrir mão do final de semana com a família, de ter que viajar e fazer um trabalho, de ter que sair do país para ficar longe da família para fazer um curso de pós-graduação, mas é justamente vencendo essas barreiras que o profissional que quer se enquadrar dentro da engenharia 4.0, dentro desse novo cenário, precisa fazer. Isso é contínuo. Como eu falei, volta aqui o processo da esteira lá da GNSS. Fantástico, não para. Esse ciclo é contínuo, a esteira não para. Você volta, sai da zona de crescimento, entra na zona de conforto, volta, vence a zona do medo de novo e vai, aprendizado e crescimento, isso é contínuo, né? Então, para estar dentro desse contexto atual, precisa estar vencendo essas barreiras. E para o conhecimento, tem várias possibilidades, né? Dentro da geotecnologia, tem um curso de geotecnologias fornecido pelo IQUALI aqui na Bahia, tem o IPOG também, tem várias outras instituições, o curso de referenciamento de imóveis rurais, né, que também dou aula também nesse curso de engenharia rodoviária, já com conhecimento de BI, curso de vantes e drones, ver como está tudo alinhado aqui, está convergindo, né? O conhecimento está aqui acessível, e hoje, dentro desse cenário de quarentena e pandemia, eu tenho sido muito impactado por cursos grátis, né? Lives fantásticas, com pessoas de referência que, para você ter acesso a essas pessoas, teria que pagar um valor absurdo para uma palestra dela. Está tudo de graça e disponível. Então, as pessoas precisam, os profissionais precisam estar antenados do que está acontecendo. Semana passada, eu acho, terminou um congresso virtual da UFBA. Foi fantástico, gente, esse congresso, né? Organizado muito rapidamente, com muita eficiência, muita qualidade, trouxe muito conhecimento para a sociedade, né? Acompanhei alguns debates e foi fantástico. Dentro a gente já tem aqui dois segmentos, a tecnologia, o conhecimento e agora o serviço. Para dentro da área de tecnologias, eu separei alguns. E a gente tem aqui a regularização fundiária descontando como um grande segmento para a atuação dos profissionais daqui para frente. E aí vem a regulação fundiária, que é uma prioridade do governo federal. A gente está vendo aí várias polêmicas atreladas a esse tema, mas independente das polêmicas, ela vai acontecer, ela está acontecendo. Seja ela financiada pelo governo, seja ela promovida pela iniciativa dos proprietários, pela iniciativa privada. E aí o INCRA também vem inovando, ele criou um sistema próprio para a regulação fundiária dentro da sua estrutura. Então, as áreas da União já estão sendo recepcionadas dentro desse ambiente e já está sendo promovido a regularização. A polêmica que gera é a partir que o modelo que está sendo proposto ser autodeclaratório. Isso aí tem gerado alguma polêmica por conta de ensejar alguma insegurança jurídica ou alguma irregularidade, né? E incentiva ao desmatamento. Mas, vencido essas dúvidas, é certeza que a regulação fundiária se estabelece como uma grande tendência dentro do GEO 4.0, dentro da engenharia 4.0. Saindo do ambiente rural, dentro para o ambiente urbano. E aí a gente tem aí informações do governo, né, onde mais de 50% dos imóveis urbanos no país não têm escritura, estão irregulares, né? Isso vai desde casas de luxo, né, às favelas, as ocupações informais. É muita demanda, gente. Aqui na Bahia, a gente tem um programa chamado Área Legal, que é puxado pelo Tribunal de Justiça do Estado, que vai dentro do procedimento da REURB promovendo essas regularizações. É um projeto em que eu ouço os representantes dos cartórios falarem que precisa de um casamento entre a prefeitura, o registro, né? E eu coloco um terceiro elemento aí, não é para acabar com o casamento, não, mas para ajudar como padrinho aí, que justamente somos nós da área técnica, para promover justamente essa base de informações que vão ser colocadas a serviço da estrutura administrativa da prefeitura e levado a registro,
né, para a garantia de uma segurança jurídica daquele procedimento, daqueles atos. Então, isso ganha todo mundo, porque a partir desse conhecimento, dessa regularização, o gestor consegue ter gestão, o prefeito começa a promover uma gestão mais eficiente, o cartório começa a gerir melhor seus documentos. Então, há um ganho geral para todos. Um outro segmento muito forte é justamente no cadastro ambiental rural. Então, a gente tem muita dificuldade no que foi proposto, no modelo proposto, né, que tem muita permissão de sobreposição, muitos dados incompatíveis com a realidade em loco, e aí já tem um controle cobrando justamente como está funcionando essa validação. E aí o que é que eu percebi? Apenas 4,5% dos dados que foram cadastrados nesse cadastro, então na ordem de 4,7 milhões, 6,9 milhões, apenas 4, 5% que foi validado. E boa parte desses dados, e aí um chute muito grande que eu vou dar aqui, mas alguns especialistas estimam que 30% a 40% estão irregulares, estão errados, com sobreposição e não se remetem a uma realidade física. Então, esse trabalho vai ter que ser refeito ou validado. E para validar é preciso fazer o checagem em campo. Então, tem mais essa tendência de mercado, que é refazer esses trabalhos ou conferir esses trabalhos no futuro próximo. Também temos aí serviços. Aqui a Prefeitura de São Paulo disponibilizou aqui toda a área da cidade num portal, um programa chamado GeoSampa, né? A cidade está toda em tridimensional, você consegue navegar 100% por dentro da cidade, e aí utilizou diversas tecnologias. Eu consegui conversar com pessoas que trabalharam nesse projeto aí, e ele permite justamente uma leitura de todas as bases de dados das secretarias do governo municipal para poder fornecer dados à sociedade. E aí tem dados do Excel, dados do Access, dados do Oracle, dos sistemas mais complexos aos mais simples, eles conseguiram integrar tudo, juntando isso com a base espacial tridimensional, né? Isso foi uma solução muito fantástica. Curitiba também conseguiu fazer isso, não no nível que São Paulo está, mas pelo menos a solução espacial ele já tem todo em 3D. Isso é uma tendência, né? Então, logo, logo, todas as capitais do país ou as grandes cidades vão ter esse tipo de cobertura. Um outro segmento que está muito forte, e aí eu falei lá, ó, a gente tem a questão da regulação fundiária e a regulação ambiental, que incorre em muita polêmica, muito litígio. E aí traz uma demanda profissional que é justamente das auditorias ambientais e perícias e laudos judiciais e extrajudiciais. Então, uma das perspectivas de regularização fundiária também está na USP extrajudicial. Eu já tratei em alguns momentos através das minhas redes sociais. E esses instrumentos jurídicos, eles precisam estar acompanhados de elementos técnicos, que é fornecido justamente pelo profissional. E o profissional que tem essas soluções de tecnologia e inovação acessíveis e dentro do seu conhecimento, ele consegue dar uma resposta melhor para a sociedade, para o cliente e para o demandante da informação muito mais rápida e com muito mais qualidade. Então, aí eu consolido o conceito de GEO 4.0, onde a gente tem como pilar a tecnologia, que é justamente a adequação, que tecnologia eu vou aplicar para promover aquela solução, o conhecimento que eu tenho que adquirir, que é justamente a forma do profissional se antecipar aquele problema para buscar uma solução, e aí é possível fazer capacitação, pós-graduação, internet, a forma que for, conversar com os amigos, live, o que for, mas ele precisa estar antenado, precisa estar atualizado. E a percepção dentro dessa adequação e dessa antecipação, onde eu vou me inserir nas oportunidades de serviço, que seja na regulação fundiária, que seja na regularização ambiental, que seja nos projetos de infraestrutura com obras, serviços, que seja na perícia e auditoria. Então, o conceito de GEO 4.0, que eu desenvolvi ano passado, está baseado nessas novas tecnologias, suas tendências de inovação, dentro desse contexto da indústria 4.0, atendendo às diversas demandas da sociedade, exigindo dos profissionais bastante conhecimento, um acompanhamento de tudo que está acontecendo nas áreas das geotecnologias. Obviamente, as geotecnologias se conectam com outras ciências, né, que estão dentro da engenharia 4.0 e dentro da indústria 4.0. Né?
Não pode fechar sempre o olho para um segmento só. E para finalizar a apresentação de vocês, eu trago um cenário atual e um potencial para a atuação dos profissionais dentro da geotecnologia. Bom, o primeiro cenário que eu trago é esse aqui, ó, bem atual, dia 29 de maio desse ano. O IBGE destaca a agropecuária como o único setor da economia a registrar crescimento em tempos de pandemia. Bom, a demanda que está represada hoje para esse setor, que está lá dentro da regularização fundiária e da ambiental, ele está represado. Então, o profissional que se preparar para atender essa demanda, identificar os nichos de serviço, onde vão ocorrer, obviamente, onde tem mais desenvolvimento, onde está a economia girando mais forte, dentro do setor agropecuário, essa demanda vai aparecer, com certeza. Então, e onde é que eu mostro isso aí? Dentro da regulação fundiária. A gente tem quase 7 milhões de imóveis cadastrados no INCRA, e aí eu botei uma interrogação porque eu não tenho condição de dar esse número preciso, por conta das definições jurídicas de imóvel rural e da necessidade de atualização dessa base de dados. Eu acredito que esse número de imóveis que existe no Brasil está na ordem de 9 a 10 milhões, né? Mas desse que está cadastrado, vamos considerar como um número correto, um número absoluto, apenas 650 mil estão certificados, ou seja, eles estão georreferenciados, estão garantidos que esse georreferenciamento não está sobrepondo outro imóvel dentro do sistema da base do INCRA, né? Então, a gente tem muito trabalho a ser feito, né? Muitos desses imóveis ainda não estão obrigados a atender essa demanda obrigatória da legislação, mas a ampla maioria, né, e aí uma grande fatia, 50%, já estão enquadrados. Um outro cenário que eu trago é esse das áreas urbanas. E aí tem um dado aqui já de 5 de fevereiro de 2020, onde a prefeitura confirma que 70% dos imóveis na capital de Salvador, na capital da Bahia, Salvador, estão irregulares. Gente, aqui a capital tem mais de 70% irregular. Se a gente for extrapolar isso só pelas capitais, a gente já vê um mundo de demanda de serviço a ser feito aí pela frente. E aqui tem uma série de possibilidades, não é só a prefeitura contratando, não. Pelos instrumentos legais que estão disponíveis hoje, né, para aplicar a regularização em área urbana, é possível que o próprio ocupante contrate o profissional para promover a regularização. Isso aí se abre para associações de moradores, grupos de comunidades, promover essa regularização. Então, tem que perceber onde e como isso está ocorrendo para se apresentar como solução desse tipo de serviço. E aí, para a área urbana, a gente tem esse dado oficial do IBGE de 2018. O IBGE coloca que apenas 51,5% dos 5.570 municípios do país possuem plano diretor. Gente, plano diretor é a bíblia de um gestor municipal. Sem um plano diretor, não existe gestão eficiente. Esqueça a cidade inteligente sem um plano diretor, que é justamente o planejamento estratégico de onde, como e quando eu vou aplicar recurso e direcionar minhas possibilidades de investimento no meu município, de forma a atender aos cidadãos que compõem aquele território. Então, se o município não tem plano diretor, não tem gestão eficiente, isso com certeza. E isso perpassa ainda, eu acredito que seja um número maior, porque 50% tem plano diretor, mas quantos desses planos diretores estão atualizados? Olha só, eu tenho um grau de existência do plano diretor muito baixo e quantos deles estão desatualizados? Eu não tenho essa informação, mas acredito que pouquíssimos estejam atualizados. E aí eu trago para finalizar mesmo aqui agora a questão do novo normal. Muito tem se falado dessa questão do novo normal. O que é o novo normal? O novo normal é justamente essa mudança de comportamento das pessoas, seja ela profissional de engenharia ou não. Mas dentro do segmento da engenharia, como nós, né, profissionais engenheiros, né, ligados ao sistema CONFECREA, vamos nos perceber e perceber a sociedade para promover, dar as soluções que a sociedade precisa. Então, o engenheiro eu entendo como um solucionador de problemas, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Então, eu já mostrei um pouco aqui
de como funciona esse cenário e que a gente não pode parar porque a gente está num processo de esteira. Então, e agora, justamente, é agora. A gente não para e, nesse momento, a gente não vai esperar a pandemia passar para agir. A gente tem que começar a agir agora. Então, um exemplo meu, eu tenho feito muitos cursos, participado de muitos debates, tenho estudado bastante, criado conceitos, criado conteúdo, muito nesse momento, justamente para aplicar mais à frente. Eu vou aplicar isso com os alunos, nas soluções que eu venho buscar dentro do trabalho, né? Então, são várias coisas que estão acontecendo agora, nesse momento, e você já pode absorver e aplicar logo mais à frente, após a pandemia, ou agora mesmo, né? Tem muitos profissionais que estão trabalhando nesse momento, eles não tiveram o privilégio de ficar em casa, estão trabalhando e estão precisando de soluções para atender o momento dentro das diretrizes de distanciamento e isolamento social. Gente, eu encerro por aqui. Onde me encontrar, vocês vão me encontrar dentro do nosso blog aqui, do meu blog Análise Geo, mas a gente também está no YouTube, os vídeos estão no YouTube, estão no Facebook, estão no Instagram. No Instagram, faço lives, estou fazendo lives semanais, né, e as 2 próximas lives vão ser em homenagem aos agrimensores. Então, a gente vai ter o engenheiro agrimensor José Val Carqueja falando da atuação profissional, e na semana seguinte, o professor Niel falando daquela solução lá do PPP-RTK, né, solução tecnológica com uma base só. E para quem atua no georreferenciamento de imóveis rurais, a gente tem um grupo no Facebook tratando exclusivamente desse tema, né? Então, muito obrigado, estou à disposição de vocês aí, caso tenham dúvidas ou algumas perguntas. Obrigado, Miguel. Você me ouve bem aí? Estou ouvindo, tá bem. Pronto. Parabenizar você, né? Foram muitas pessoas aqui interagindo no chat durante sua palestra, né? Pessoas parabenizando, né? O Aldrey, obrigado, professor Miguel. O Danilo também disse que é seu aluno e que gostou da palestra. A GNSS Engenharia, parabéns pela palestra. Citei eles aqui. Isso, enfim. O Cláudio também parabeniza, né? Enfim, muitas saudações aqui. Enquanto você dá uma respirada aí, só para registrar, a gente sempre pergunta de onde as pessoas estão assistindo, e hoje tivemos uma interação bacana. Teve o Luiz Roberto, de Lisboa, Portugal, o Danilo Mileno, de Poções, Bahia, o Marcos Ferreira, de Aracaju, o Getúlio, de Instância, Sergipe, o Gerciano, de Remanso, aqui na Bahia, o Paulo Boto, de Salvador. Paulo Boto até recebe um abraço do presidente Ramalho e pediu para mandar um abraço para ele aqui especial. O Juveci Júnior, de Linhares, no Espírito Santo, José Hermansul, de Feira de Santana, na Bahia, o Pedro Lima, de Piritiba, Carlos Nascimento, de Salvador, e muito mais pessoas aí. Saudar os conselheiros do CREA, inspetores do CREA também presentes, ou seja, Miguel, várias pessoas de diversas cidades do interior e também diversas cidades de outros estados, né? Mas, para não perder muito tempo, vamos começar aqui com uma pergunta da engenheira Márcia Virgínia, que é presidente da ASEAB, e acompanhou também aqui, parabenizando você pela palestra, né? A gente agradece mais uma vez a ASEAB por proporcionar essa palestra aqui no Diálogos Se Conectam com o Miguel. Bem interessante, foi, Miguel? Eu que não sou da área, achei também muito legal. Vamos lá, a engenheira Márcia Virgínia pergunta: você acha que os startups podem auxiliar na execução e na aceleração de processos complexos que assolam a sociedade hoje? Justamente, Márcia, com certeza. Aqueles movimentos, aquelas tendências que eu mostrei lá, mostrei 4 tendências das fintechs, das edutechs, das agrotechs e das govtechs, elas mostram esse segmento. A gente tem que... Esse movimento não para, então vamos ter outras techs aí atuando e desenvolvendo soluções. E para a área da engenharia, né, da agrimensura, eu já vejo que a gente está lá encaixado dentro daquela agrotech. Então, algumas soluções dentro do nosso segmento da geotecnologia já estão acontecendo dentro das agrotechs, né? Agora, muito voltado para a produção de alimentos, para o cultivo, para o plantio, né? E pode ter outros segmentos das geotecnologias aplicados também fora desse segmento. Mas, com certeza, as startups são fundamentais nesse processo de evolução tecnológica. Beleza, Miguel. Se você puder, Miguel, tirar o share screen aí para o pessoal ver você agora mesmo. Melhor. Pronto. Enquanto isso, tem a pergunta aqui do Edilson Pereira. Miguel, como você vê as nossas especializações e estudos
a transformação de ser um 4.0, né? Ele se refere. Sendo que os sistemas tecnológicos onde trabalhamos ainda estão na tecnologia 1.0. O que você sugere, né? Essa migração aí que ele fala. Então, isso é um processo que é comum a muitos profissionais. A gente está aqui, como eu falei, eu estou aqui falando de 4.0 e eu tive que mobilizar toda a minha internet para poder estar dedicado aqui, porque eu não tinha certeza que ia dar certo aqui. Então, essa adaptação vem justamente do processo de criação e inovação do profissional. Então, e justamente acompanhar essas tendências, ver onde é que ele pode se encaixar e ter acesso a esse tipo de tecnologia é fundamental. Então, não é de uma hora para outra, tem que haver uma preparação, né? E um objetivo a ser alcançado. Então, eu sei onde eu quero chegar e é preciso definir como eu quero chegar lá, como eu vou chegar, que caminho eu devo traçar para chegar naquela tecnologia 4.0, né? Mas é possível, hoje está muito acessível. Pode não ser de uma forma direta, mas pode ser em comunidade, uma associação, um grupo de profissionais. Mas é possível. Valeu, Miguel. A Deise aqui parabenizando você, dizendo que você é top. A Márcia Virgínia, obrigado, Miguel, excelente palestra. A ZEAB agradece a parceria de sempre. A Laís também fala que você sempre contribuindo muito. Enfim, o Iago também parabeniza. O pessoal da SEAB aqui pede para também, quem puder seguir a SEAB no Instagram, é @aceab_. Mais gente aqui falando de onde está assistindo, Miguel, de Canarana, na Bahia, de Saúde, Bahia, de Jacobina, Bahia, Venceslau Guimarães, Bahia, Fercundes está falando de Valença, na Bahia. O Valdo foi seu aluno no Equali, ele é de Sergipe. A Confreira Ruth também aqui. Bahia em peso, hein? Sergipe, Bahia em peso. Isso, muita gente. Também a Confreira Ruth aqui, fazendo uma pergunta aqui. Mestre, como você avalia o nosso sistema profissional tão atrasado tecnologicamente? Se estamos falando de 4.0, nesse avanço aí do sistema profissional também nesse aspecto, né? Excelente pergunta, Ruth. A gente está promovendo, o CREA está promovendo esse debate aqui, aproximando profissionais do sistema, do conselho, mas as respostas que os profissionais precisam, não está muito favorável, não. Eu vejo isso não a exclusividade da Bahia, mas é uma questão de ordem nacional. A gente precisa que nosso conselho, né, esteja muito mais próximo e dando respostas muito mais rápidas para que o profissional se insira nesse ambiente, né? Então, aquele ambiente que eu coloquei, daqueles pilares lá, de conhecimento, serviço e tecnologia, eu vejo o conselho como fundamental. Um dos apoiadores desse projeto aqui de Diálogos que Conectam é a Mútua. E a Mútua tem feito esse trabalho com muito esforço, né, dando acesso a crédito para os profissionais comprarem os equipamentos, né, precisa desenvolver mais ambiente de conhecimento para esses profissionais, ou seja, essa tecnologia que está no mundo, a gente tem acesso aqui no Brasil, mas ela precisa estar mais próximo do profissional aqui na Bahia, e o Conselho é fundamental em fazer essa aproximação, essa linkagem do conhecimento, da tecnologia, do profissional, para que ele veja como é que ele vai poder ofertar serviço à sociedade, né? Principalmente separando e atuando naqueles profissionais que atuam de forma correta e profissionais que saem fora da regra. É preciso separar o joio do trigo. E o Conselho eu vejo como esse papel fundamental. E assim como uma tendência no Brasil, não é exclusividade da Bahia, repito, tem que melhorar bastante. Beleza, Miguel. Certeza que esse é um desafio para todos, inclusive nessa pandemia, né, que as coisas estão sendo testadas, né, as soluções e ferramentas digitais. O Amarílio Matos, Miguel, ex-presidente do IBAP, pergunta ele fala aqui, soube que o 5G vai precisar de muito mais torres e sua instalação sairá muito mais cara. Isso é correto? É uma dúvida dele. Isso já é correto hoje com a tecnologia que a gente tem hoje. O que a gente tem problema hoje no Brasil é que o órgão fiscalizador, regulamentador, não consegue ou não quer forçar, né, ou então promover essa ampliação da rede. Então, hoje a gente já tem dificuldade de acesso a sinal do telefone porque não há uma ampliação dessa rede. Então, o custo, né, de implantação da 5G, ela equivale ao que a gente tem hoje, mas por ser uma nova tecnologia, esse custo inicial é maior do que a gente tem hoje, mas ele
ele desaparece dentro da aplicação. Ou seja, a tecnologia existente hoje, ela praticamente vai ser esquecida, né? Porque a 5G é tão superior que todo investimento, e aí, ó, questão empresarial, tudo que eles fizeram até hoje, praticamente vai ser deixado de lado. Talvez, como toda tecnologia nova, ela chegue ao mercado com preço alto e, ao longo do tempo, ela vai barateando o custo à medida que a demanda for aumentando. Beleza, Miguel. Aqui os conselheiros Aline e Marcelo, Teixeira de Freitas, Aguinaldo Gomes, também Teixeira de Freitas assistindo, o conselheiro Dionísio também comentou aqui mais cedo. Vamos para mais perguntas aqui. Temos mais uma pergunta aqui Deixa eu pegar aqui, são muitas. Tem duas perguntas aqui que eu acho que você pode responder de uma só. A da Márcia Virgínia, né, da SEAB, que está bem aqui participativa, e da Deise Gadelha. Elas perguntam basicamente a mesma coisa, né? A qualificação é a chave para entrar na engenharia 4.0? É um dos pilares, né? Sem o conhecimento, não tem como ser um engenheiro 4.0 e aplicar a engenharia 4.0 para a sociedade como solução. É preciso ter acesso à tecnologia também. E aí o profissional, ele seja adquirindo diretamente essa tecnologia ou utilizando de forma temporária, ele tem que fazer uso dela, né? Isso hoje existe um monte de possibilidades. Um exemplo que eu dou aqui os softwares de processamento de imagens de drones são super caros, muito onerosos, mas a gente já tem possibilidade de você processar essas imagens sob demanda e na nuvem, ou seja, você nem usa seu computador para processar, você manda os dados, o trabalho, as imagens são processadas na nuvem e você já recebe o produto processado, ortorretificado. Então, são soluções que já estão disponíveis, mas que só tem acesso a ela o profissional que está antenado, que está atrás de conhecimento, que está olhando fora da caixinha, olhando para o ambiente além do que ele consegue ver diretamente. Aí, pegando esse gancho, Miguel, uma outra pergunta que tem aqui é: quais são as características fundamentais deste profissional, o engenheiro 4.0, né? Como é que você poderia resumir isso aí, já que você falou disso tão bem durante a palestra? É o cara inquieto, né? O engenheiro inquieto. Então, ele não pode ser um cara que viva na zona de conforto. Então, eu me vi logo nas primeiras semanas de quarentena aqui um pouco depressivo, meio o que é que eu vou fazer, e fiquei meio perdido. E aí, busquei soluções. Que soluções foi essa? Foi justamente ver o que é que estava acontecendo, me atualizei, né? Participei como convidado de algumas lives, comecei a promover as lives, comecei a estudar algumas teorias e alguns conceitos para justamente aplicar no que eu estou desenvolvendo aqui e pegando o gancho do que está acontecendo na legislação hoje, na polêmica dentro da área que eu atuo, eu já venho com soluções debatendo com profissionais da área. Então, o profissional, hoje, uma palavra que eu posso definir ele é aquele cara inquieto que faz processo disruptivo, né? Então, muita gente pode encarar ele como um cara que quer bagunçar o sistema, mas esse profissional ele tem que buscar justamente sair da zona de conforto dele e de quem está perto dele, promover esse grau de entropia dentro do ambiente de trabalho dele, e principalmente internamente, né? A entropia interna, ele tem que se movimentar, se tornar inquieto, e ir atrás do conhecimento e buscar essas possibilidades da tecnologia ao seu serviço. Bacana, Miguel. O Rubem Pedreira aqui fala: boa noite, um salve para os alunos do IFE Baiano, Campus Uruçuca. Apesar de estarmos no curso técnico, são muito incentivadoras as palavras de Miguel para a formação de novos engenheiros. É o professor Rubem, ou seja, é exatamente isso, né, Miguel, que você vem falando. Esse projeto das entidades de classe, justamente com o CREA, tem um pouco de 4.0, porque ele entrega esse conteúdo de grande valia, né, como sua palestra, para pessoas de diversos lugares do mundo, né? E o curso técnico, Vitor, ele como o Rubens, dá um salve aí para o pessoal do IFE lá de Uruçuca, ele sai numa vantagem, né? O profissional, o técnico que sai de um curso desse, somente o de agrimensura de Uruçuca, ele já sai muito preparado. O nível dos professores que tem lá, ele já sai praticamente atuando no mercado, e com um grau de conhecimento muito diferenciado daquele profissional
que foi chegando, que foi formando na prática, ou aquele engenheiro que está acomodado. Então, esse cara chega com muito mais gás, com muito mais energia, e muito mais fácil ele dar um salto e virar engenheiro, né? Porque ele já tem a prática, ele quer ampliar os horizontes dele, do que o engenheiro que já está lá naquela zona de conforto e não quer mudar e está satisfeito com aquela condição. Então, eu vejo o segmento das áreas técnicas também muito forte nesse momento hoje de inovação tecnológica. Maravilha. Ó, o 5G está dando o que falar aqui, viu, Miguel? O Agnaldo Gomes, que é acho que é o conselheiro nosso lá de Teixeira de Freitas, ele pergunta aqui, em relação ao 5G, né? Enquanto ao dilema sobre os efeitos impactantes na saúde humana e até mesmo na vida animal, tem alguma responsabilidade com o atraso? Essa é a dúvida dele. Um atraso? Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu entendi que ele pergunta se esses possíveis impactos do 5G na saúde humana e na vida animal poderiam justificar algum tipo de atraso nessa tecnologia, entendeu? Atraso na aplicação dela, né? Entendi não, assim. Eu não vou dizer que não há impacto, né? Não tenho esse conhecimento de fato, não tenho essa informação. Mas o que eu pude apurar, o atraso da sua aplicação no Brasil está na ordem econômica e política, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, né? O atraso dessa tecnologia está justamente porque ela é muito disruptiva e praticamente acaba com tudo que existe até agora. E isso, para quem empresário que fez investimentos milionários aí dentro dessa área da comunicação, é um pouco impactante. Então, eles estão buscando, eu acredito, um processo mais suave para a implantação dessa tecnologia. Mas eu vejo como uma questão do Uber, né? Não tem para onde voltar mais, não tem como dizer que não vai usar a 5G. A gente vai usar e ela vai chegar de alguma forma aqui, vai ter algum empresário que vai implantar isso aqui no Brasil, né? E vai trazer essa tecnologia para a gente utilizar. Beleza. É realmente algo novo que vai gerar desdobramentos, né? O Aldrey, ele traz aqui um comentário, Miguel, você pode falar um pouco sobre o assunto, desse receio que alguns profissionais têm, né, quando vislumbram todas essas novidades que você apontou aí, em relação à substituição de trabalhadores por robôs. O que você comentaria sobre isso? Cara, isso faz parte do processo, né? A evolução, como eu falei, todo o marco tecnológico que ponderou em cima das revoluções industriais causou essa estranheza nos profissionais e para a gente não é diferente. Nesse momento não é diferente. Só que vão existir vários serviços, várias atuações em que a máquina, por mais inteligente que ela seja, por mais tecnologia embarcada que ela tenha, ela não substitui o homem. E o homem, justamente, ele acompanha essa evolução da tecnologia. O que eu tinha de conhecimento na terceira revolução industrial, eu tenho muito mais hoje, né? Eu acompanhei a evolução, os profissionais, eles vêm acompanhando essa evolução. Então, muito diferente do que eu era há 10 anos atrás, sou eu agora, né? Com conhecimento adquirido, com a tomada de decisão muito mais eficiente e ponderada em função de tudo que existe e tudo que eu tenho acesso. Então, a gente não pode ter medo dessa evolução tecnológica, a gente tem que andar junto com ela e, se possível, um passo à frente, né? Deixar ela um pouquinho aqui do lado, controlando ela. Mas é preciso, não pode fechar os olhos para ela, a gente tem que andar junto com ela, sabendo tudo que ela faz, aonde ela pode chegar e a gente dizer esse caminho, a gente que vai direcionar esse caminho. Beleza. Tem mais pergunta aqui, Miguel? Antes, só fazer um registro aqui. Casa Nova presente aqui. Pede para mandar um alô pro pessoal de Casa Nova, no norte da Bahia. O Francelito Souza. Francelito, amigo. Pronto. O Cláudio... Não, antes do Cláudio tem o Augusto Guimarães. Na sua opinião, a integração dos sistemas em todas as esferas entra no GEL 4.0? Fundamental. Principalmente dentro da área da regulação fundiária e ambiental hoje. A falta de integração dessas bases de dados favorece uma tomada de decisão muito ineficiente por parte das estruturas de governo. Recentemente, acho que tem 1 ou 2 semanas, o Ministério da Agricultura determinou a criação de um grupo de trabalho para fazer a integração dos sistemas dentro do Ministério da Agricultura. Cara, isso já é um grande passo, ou seja, sistemas do cadastro ambiental rural,
da certificação através do CIGEF, da titulação, do CCIR, da ADA, vão estar todos integrados. Isso é uma grande possibilidade. Agora, imagine isso ligado com Receita Federal, SPU, órgãos de terra dos estados. Isso seria uma maravilha. Cartórios, tudo integrado. A tomada de decisão de cada instituição dessa na ponta, de cada profissional dessa, ia ser muito mais qualificada por conta de ter o cruzamento desses dados. E aí, sim, aquela proposta de autodeclaração, ela seria extremamente viável, porque eu teria vários momentos de validação desses dados, ou seja, várias estruturas validando aquela informação que está sendo pautada em algum momento para essas instituições. E aí, insiro um novo elemento, os blockchains, né, onde eu tramito essa informação com alta velocidade, com segurança e rastreabilidade. Ou seja, eu sei exatamente onde aconteceu, como e por quem ela foi inserida aquela informação. Então, a integração, eu vou dizer que ela é o pilar mestre da regulação fundiária e ambiental no país. E para nós profissionais, ela seria uma mão na roda para a sociedade como um todo. Maravilha, Miguel Camaçari também aqui presente, o inspetor Wilson Júnior aqui mandando um alô. Miguel, eu queria te fazer uma pergunta para a gente ir para o encerramento, uma pergunta mais contextualizando, né, todo esse tema que você tratou aí, parabenizar mais uma vez, em nome da ZEAB, né, que realiza a palestra, em nome do CREA também, Sistema Confea CREA Mútua, agradecer a você, né, pela disponibilidade e te perguntar o seguinte, quando a gente assiste a sua palestra, né, a gente fica motivado, a gente descobre muitas coisas novas, mas também fica um pouco assustado, né, muita novidade, e a pergunta é, por onde começar, né? O que é que você diria aos profissionais que estão assistindo a palestra agora e que, de repente, encontraram, né, uma motivação em tudo que você falou e querem começar, né? Por onde começar a de fato, interagir e a compreender e fazer parte, né? Se colocar dentro dessa nova forma de pensar, não só a profissão, mas o mundo em si, né? Então, eu vejo essa pergunta muito boa, porque ela não tem uma resposta só. E a resposta para ela vai depender muito em qual estágio esse profissional está. Então, tem profissionais que já estão atuando no mercado, né? E já tem uma cartela de clientes, de serviços prestados, que garante a ele um certo conforto para continuar atuando no mercado. Tem aquele profissional que acabou de formar, né, e está entrando, está meio perdido, não sabe como é que vai conseguir, que serviço ele vai prestar. E tem outro, eu vou separar esses 3 segmentos. Tem um que eu posso me enquadrar, que é o profissional da área de serviço público, né, que tem que buscar soluções para atender a sua missão institucional, né, e outros segmentos, como eu também dou aula também, buscando soluções, trazendo conhecimento para os alunos. Então, cada uma dessas posições requer estratégias distintas, né? Mas uma que junta todas elas, iguala todos os 3, é justamente a aquisição de conhecimento, né? E a definição de propósito. Se você tem conhecimento e tem propósito, você consegue converter isso na solução, né, no objetivo que você quer alcançar, né? Hoje, Vitor, eu definiria que o cara que formou, se ele formou numa escola de qualidade, ele já tem que ter acesso a conhecimentos que possam direcionar ele justamente para que área ele vai atuar. Eu vou ser empregado, eu vou ser empresário. Se eu for empresário, que serviço eu vou prestar, como eu vou prestar, né? Muitos profissionais, muitas empresas já estão dizendo como é que eu vou chegar no meu cliente, como é que eu vou vender o meu serviço. Então, isso é fundamental. Para o cara que já está no mercado e está prestando serviço, como ele garantir a manutenção daquele cliente e ampliar a cartela de clientes com aquele cliente que ele fidelizou e que se tornou um fã dele, ele vender, né, divulgar esse serviço para outro profissional. E para mim, que estou dentro do governo, entre aspas, nós estamos muito confortável, não me manter na zona de conforto, sair sempre da zona de conforto, manter a esteira sempre girando, né, e buscando soluções o tempo todo para melhorar o serviço que eu presto à sociedade. Então, eu definiria esses 3 segmentos aí, mas com elo de ligação entre todos eles, o conhecimento, porque soluções vão continuar aparecendo, vão continuar surgindo,
soluções de vários preços, né, várias formas de acessar, e o propósito que você define com o conhecimento que você adquiriu vai direcionar qual solução você vai utilizar para prestar o serviço à sociedade. Valeu, Miguel. Miguel, tem duas perguntinhas aqui para a gente fechar tudo. Acho que dá para ser rápido, porque são temas que você já até tratou. O Edmundo Doria pergunta se você acredita que com o 5G os processamentos serão cada vez mais realizados em nuvem. Você já falou sobre isso, então só para você fazer um comentário final sobre isso aí. O que é que você acha disso? Sim, é justamente disso que para nós da área de processamento de dados seria fundamental, ou seja, o exemplo que eu trouxe aqui na apresentação foi justamente o processamento de imagens de drones, né? E quem trabalha com esse tipo de serviço, né, que presta esse tipo de serviço, sabe que precisa investir numa máquina que é bem cara, o software é bem oneroso, e se você contratar uma empresa para terceirizar esse serviço, também é bastante oneroso. O que você tem de solução hoje o custo já reduz bastante, mas com a 5G, isso vai ficar praticamente imediato, né? E não só esse processamento de processamento de imagem, vai ter outros serviços, por exemplo, esse que eu falei de posicionamento dentro de áreas urbanas, com um equipamento que cabe na palma da mão, dando soluções na ordem de 1, 2 centímetros. Ou seja, para fazer mapeamento e cadastro em áreas de ocupações irregulares, com ocupação subnormal, com alto grau de dificuldade de se mover, e questão de segurança, é fantástico, né? Então, a gente vai ter segurança, precisão e uma qualidade na informação muito grande a partir dessa tecnologia. Beleza, Miguel? Agora mesmo para fechar, o pessoal de Andorinha manda um alô, e o Francelito pergunta, ele fala que desde o início da pandemia a Receita Federal não está inscrevendo novos imóveis no cadastro, no NIRF, né? Acho que é assim que fala, não é isso, Miguel? Sim. Ele pergunta se não já temos tecnologia para processamento dessas declarações automaticamente. Tem sim, a Receita Federal tem investido bastante, ela tem um sistema que logo, já estava previsto para esse ano entrar em funcionamento. Acredito que a pandemia atrasou um pouco os projetos da Receita Federal, através do Sinter. Essa sessão aí, essa pausa na inclusão dos dados da Receita, eu não sei informar qual o motivo exato, né? Mas o que eu posso te dizer, Francelito, é que a integração da Receita com o INCRA já coloca os dados do imóvel rural, praticamente são 99% puxados da base do INCRA, né, do Sistema Nacional de Cadastro Rural. O que deve entrar de informação pela Receita Federal é mínimo, né, e isso eu não sei informar porque está bloqueado, mas acredito que deve ser alguma falha operacional, alguma limitação de tecnologia, eles não estão podendo resolver nesse momento de pandemia. Mas fora isso, a questão de dados, eles estão tendo acesso a tudo, né? Obrigado, Miguel. Então, fica aqui o nosso agradecimento a você, como já fizemos diversas vezes, né? Parabenizar pela palestra, informar aos profissionais que o próximo Diálogos que Conectam é na sexta-feira, dia 5 de junho, o tema é Progresso do Brasil na Engenharia Clínica, é uma realização da Socienge, que é a Associação dos Profissionais do Sul do Estado, lá da Costa do Cacau, né, da Socienge, e o palestrante é o engenheiro eletricista Bruno Mota. Então, no dia 5 de junho, 18 horas, Progresso do Brasil na Engenharia Clínica, realização da Socienge, aqui no canal do CREA Bahia, com o engenheiro eletricista Bruno Mota. Agradecer você, Miguel, mais uma vez, e daí para você dar suas breves palavras de despedida. Obrigado mais uma vez, e se cuide aí, que todos possamos passar por essa pandemia, né, com novas soluções. Eu que agradeço, Vitor, o convite do CREA, da SEAB e a Márcia, né, toda a equipe da Associação de Engenheiros Agrimensores, a Mútua também, que também tem sido um parceiro em tudo que a gente tem desenvolvido aqui no Estado. Para mim, uma mensagem que eu queria deixar aqui para os profissionais: promovam o conhecimento, né, estejam atentos às tendências do mercado, busquem os nichos, né, para prestação de serviço, onde vocês são especialistas, né, em regiões específicas, às vezes, para atuar, onde tem a demanda de desenvolvimento econômico, e acessem as tecnologias a partir da forma que for possível, mas não deixem de ter esse propósito para crescer
profissionalmente dentro desse contexto da engenharia 4.0 e da indústria 4.0. Estou à disposição, meus canais já divulguei para vocês, podem buscar. O pessoal está perguntando aqui porque tem aqui os bandeirolas, eu já estou no clima de São João, a prefeitura antecipou. E aqui a gente entrou no clima. Você já atualizou aí, né? É verdade. Já estamos no clima. No mais, desejar uma excelente semana do Engenheiro Agrimensor para vocês, um São João também fantástico, e que se cuidem nesse momento aí de quarentena e que a gente vai passar isso rapidamente. Um grande abraço e obrigado mais uma vez. Beleza. Suas redes sociais estão aqui no chat, Miguel, a gente ressalta também, né? Beleza. Parabéns aos engenheiros agrimensores, no dia 4 de junho, né? Celebra-se o dia do engenheiro agrimensor. Agradecemos a você, à ZEAB, ao Sistema Confea CREA Mútua, que apoia essa iniciativa, e o CREA Bahia, que é parceiro na realização do Diálogos que Conectam. Obrigado, Miguel, obrigado a todos. Perfeito. Parabéns por mais uma edição do Diálogos que Conectam. Até a próxima edição, no dia 5 de junho, na sexta-feira. Agradeço também o apoio do setor de tecnologia do CREA, que nos deu suporte para essa live, e peço a eles agora que façam um encerramento aí no nosso canal no YouTube. Obrigado a todos. Boa noite.